Fala galera, beleza? Professor Bruno na área com mais uma videoaula do curso de Flash. Nessa aula nós iremos continuar trabalhando com sons. Então nós vamos ver um pequeno detalhe que ficou faltando na aula passada, onde nós vamos anexar um som a um botão. Vamos ver aí como colocar, fazer o som funcionar de acordo com a interação no botão, sem programação. E depois nós vamos entender como trabalhar com o som via programação, inserindo e controlando o som via programação. Inserir o som, fazer o som reproduzir não é complicado não. Um pouco mais complicado é trabalhar com ele, trabalhar com controle nesse som. Se eu quiser, por exemplo, aumentar e diminuir o volume, se eu quiser pausar e continuar a partir do momento pausado, aí é um pouquinho mais complicado, eu tenho que ter um controle a mais. Mas a ideia da videoaula é mostrar trabalhar com sons, ok? Então vamos começar aqui, já vou pegar um ActionScript 3.0, beleza? E vou fazer um botãozinho bem simples, vai ser um retângulo mesmo, tá? Deixa eu tirar o contorno e mudar a cor aqui, vou colocar um azul, beleza. Esse aqui vai ser o meu botão, então vou converter em símbolo. Selecionei, pressionei F8, o tipo vai ser botão e o nome aqui vai ser som underline BTN. Ok, beleza. Agora eu quero colocar um som quando o mouse estiver em cima do botão, certo? Então, quando eu der o Ctrl Enter aqui e for trabalhar com esse botão, colocar o mouse aqui em cima vai reproduzir um som. Então, eu vou salvar esse arquivo numa pasta, na minha pasta aqui já dos sons. Então, vamos lá, arquivo, salvar. Deixa eu ver aqui, já está na pastinha com os sons. Eu vou salvar nesse arquivo aqui, ó. Vou sobrescrever esse aqui que eu já fiz para essa aula, ok? Então, salvar, substituir sim, certo? Agora, eu vou importar o som que está lá na biblioteca. Então, vou vir aqui no menu Arquivo, Importar, Importar para a biblioteca. Deixa ele processar aí, preparando a importação. E eu já separei alguns sons lá na pastinha. Se eu não apaguei, né? Ah, não apaguei não. Tá aqui. Eu quero usar, eu vou importar aqui esse e esse. Vou importar esses dois aqui de uma vez. Abrir. Beleza, vamos ver se eles estão aqui. Estão os dois aqui. Certo. Agora, eu quero, toda vez que eu posicionar o mouse em cima do botão, eu quero executar esse som. O over aqui. Então, vamos ver isso? Tá, eu vou entrar dentro do botão, vou colocar aqui na linha do tempo e vou dar um clique duplo no botão, certo? Eu tô aqui, ó, dentro da cena 1, no objeto, né, som underline BTN. E aqui estão os estados do botão, o acima e o sobre, que é o estado que eu quero trabalhar. Eu gosto sempre de criar uma camada nova, né? Então, vou criar uma nova camada só para o som. Ok. E essa camada aqui para as imagens dos botões. Então, eu quero colocar um som no evento sobre. Vou vir aqui no quadro do evento sobre, na camada som. Pressiono F6 para inserir quadro-chave. Simplesmente pegar o som aqui e arrastar para o palco. Beleza, olha aqui, ó, ele já está anexado naquele evento. Ok? Uma coisa importante é o seguinte, eu tenho que mudar a sincronização do som. O padrão, aqui ó, vou selecionar o quadro e vou vir em propriedades. O padrão é que ele esteja no fluxo. Tá vendo? Sincronizar fluxo. E nesse caso não funciona no fluxo. Por quê? Porque o leitor não vai andar na linha do tempo, ele vai ficar parado. Então tem que mudar a sincronia aqui, sincronizar, para iniciar. Beleza. E outro detalhe é o seguinte, quando o mouse estiver em cima do botão, ele tem que mostrar alguma coisa no botão, né? Então tá vazio aqui, ó, no sobre, eu vou inserir aqui um quadro-chave, F6, e além do som, eu quero que o botão fique um pouco mais claro.
Não precisava, tá? Não precisaria não, mas eu quero que ele fique um azul um pouco mais claro. Então, vou selecionar e mudar aqui para um azul mais claro. Certo? Vamos voltar aqui para a cena 1. Vou dar um Ctrl Enter. E eu vou ligar a caixinha de som aqui para testar, tá? Olha só, vou ligar. Desliguei a caixinha, viram só? Então, toda vez que eu colocar o mouse em cima do botão, ele vai executar aquele som. Agora é porque a caixinha está desligada ali, porque se eu deixar a caixinha ligada e o microfone, dá muito eco, o som fica ruim. Tá certo? E se eu quiser colocar um som também, quando eu clicar no botão? Vamos lá, mesma coisa, ó. Vou entrar dentro do botão. Então, vou vir aqui no estado para baixo. Vai ser um quadro-chave. Vou pegar o som aqui na biblioteca Down, soltar aqui no palco. Olha lá, o som tá lá, certo? E vou inserir um quadro-chave aqui na imagem, né? E quando ele tiver clicado, vou selecionar aqui, eu quero que ele fique vermelho. Beleza. O que que falta? Mudar a sincronização do botão, do som. Então, clica aqui no som, sincronizar em vez de fluxo, iniciar. Vamos voltar para a cena 1, dar um Ctrl Enter e vamos testar. Vou ligar a caixinha de som. Vou clicar. Viram só? Desliguei aqui. Viram só? Então, a caixinha desligada. Eu tenho agora os dois sons nos dois estados. Quando eu coloco, quando o mouse está em cima do botão, executa o som. E quando eu clico, executa outro som. Tá certo? Então, gente, é muito fácil. Olha aqui, ó. Eu vou copiando o botão aqui com o Alt. Vou criar um monte de botões. Vou dar o Ctrl Enter e vou ligar o alto-falante. Vou ligar a caixinha de som. Beleza, desliguei e é assim que a gente trabalha com sons nos botões, certo? Pessoal, muito fácil, né? Não tem complicação, não. Então, vou deletar esses botões aqui. E agora vamos entender, deixa eu deletar ele da biblioteca também. Não quero ele na biblioteca agora, não. Vamos entender como controlar o som agora via programação, tá? Vocês vão ver que não é muito complicado, não. Então, eu vou começar aqui com uma nova camada. Vou chamar ela de AS. E vou abrir o painel de programação aqui, ó. Botão direito, ações ou tecla F9, certo? Com o quadro selecionado. Então, abri aí o painel de programação e vamos aos comandos. O que que eu preciso? Eu preciso de um objeto do tipo sound. Por sua vez, o objeto do tipo sound, ele precisa de uma URL, um som, certo? Um URL request, que vai informar onde está esse som, um arquivo de som que vai ser reproduzido. Então, vamos às criações. Vou criar aqui, então, o objeto que eu vou chamar de som, do tipo sound, certo? E vou instanciar aqui um new, opa, aí ficou maiúsculo aqui, ó, new sound. Olha o que que ele precisa aqui, ó, um URL request com o som, né, o endereço aí do arquivo de som que vai ser reproduzido, certo? Vamos criar aqui esse URL request. Então, var som URL, certo? Do tipo URL request. Beleza. Então, vou instanciar aqui para poder usar, né? New URL request
com o endereço do som do arquivo que eu quero reproduzir. E o arquivo que eu quero produzir, ele se chama intro.mp3. Joia, joia, joia. Basta agora vir aqui dentro do som, né, do meu objeto som, na instância dele aqui, né? Estou criando uma nova instância. Eu vou passar qual que é o meu URL request, que é o som URL. Beleza. Basta isso aqui para a gente ter o som disponível para trabalhar dentro do Flash. Quando eu quiser tocar esse som, reproduzir esse som, basta agora eu fazer isso aqui, ó. Som.play. Olha só, ele tem aqui o comando play. Esse play, assim, por enquanto, já reproduz o som, certo? Vou salvar aqui, vou ligar a caixinha de som e dar o Ctrl Enter. Liguei. Viram só? Deixa eu desligar aqui. Aí, viram só? Então, eu toquei o som via programação, tá? Quantos sons eu precisar, eu preciso criar essa rotina. Se eu quiser criar um outro som aqui diferente, eu crio essa outra rotina para esse outro som. E quando eu quiser tocar esse outro som, eu dou um play nele, tá certo? Então, basta isso aqui para a gente tocar o som via programação. Mas aí entra o seguinte detalhe. Ah, não, eu quero ter controle sobre esse som. Eu quero poder pausar esse som. Eu quero tocar esse som quando eu quiser. Eu quero poder aumentar e diminuir o volume. Enfim, então para eu ter controle sobre o som, aí não basta. Aí eu tenho que ter uma série de outras rotinas. Eu tenho que criar um objeto do tipo SoundTransform. Eu tenho que criar um objeto do tipo SoundChannel, ok? Só aí eu tenho as possibilidades de aumentar e diminuir o volume, de poder pausar e por aí vai. Então, vamos ao trabalho, né? Não tem jeito, vamos ao trabalho. Então, primeira modificação, primeiro controle que nós vamos fazer no nosso som vai ser o controle de volume. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de vol, tá? Do tipo number, que vai receber o volume do som. Então, esse volume, eu vou colocar aqui na metade, ó, volume médio, que é 0.5. Se eu for diminuindo aqui 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ele vai diminuindo o volume. Se eu for aumentando 0.6, 0.7, 0.8, ele vai aumentando até o 1.0, tá? Até o 1, que é o volume, digamos aí, que seria o volume maior aí. Então, eu criei a variável para controlar o valor do volume e eu vou criar uma variável de transformação aqui que vai permitir alterar o volume. Então, var, vou criar aqui, chamar a variável de trans, do tipo sound transform. Opa, cadê? Transform, tá aqui. Então, eu vou instanciar um new sound transform. Cadê? Tá aqui. Certo? Com qual transformação? Aqui, ó, o sound transform precisa do que aqui, ó? Um volume. Certo? Aqui, ó, da variável vol que tá aqui. Um number. Beleza? Então, vou colocar aqui o volume para esse som. Então, já criei uma transformação para o volume, configurando o volume em 0.5. Digamos aí que é um volume médio. Tá certo? Muito bem. Então, agora eu vou aplicar essa transformação aqui no meu play. Veja bem, eu dou o Ctrl Enter e, por enquanto, a transformação não está aplicada aqui no som. Como que eu aplico ali? O play, ele pode receber alguns parâmetros. Veja bem,
Aqui, ó. Ele pode receber um tempo inicial, ou seja, qual o momento do som que vai começar a tocar. Se eu não quiser começar a tocar do início, eu posso começar a tocar do meio, sabe? 30% do som e por aí vai. Quantas vezes esse som vai se repetir e a transformação. Olha os 3 parâmetros que ele pode receber. Olha aqui o Sound Transform aqui, ó. Ele entra lá no 3º parâmetro. Então, para colocar ele, eu tenho que informar assim, ó. Quando que eu quero iniciar o som? Bem no começo, então, tempo 0. Quantas vezes eu quero reproduzir esse som? Só uma vez. Qual que é a transformação dele? A transformação dele é o meu Sound Transform, que é o trans. Então, trans, certinho. Agora, quando eu der o Ctrl Enter, ele vai começar a reproduzir o som com essas transformações. Eu vou ligar a caixinha de som, liguei, e vou dar o Ctrl Enter. Vou diminuir o volume. Olha só, aqui pela programação. Vou colocar aqui volume 3. Ligar a caixinha e testar. Viram só? Não sei se deu para notar muito aí no vídeo, mas o som ficou mais baixo. E se eu colocar aqui 9, por exemplo, vou ligar a caixinha. Desliguei a caixinha, viram só? O som ficou mais alto aqui. Então já consigo controlar o volume. Eu já tenho uma maneira de controlar esse volume já, certo? Eu consigo, através da modificação da variável vol, eu consigo aumentar e diminuir o volume, tá bom? Então agora basta eu criar uma maneira aqui, 2 botões para eu aumentar e diminuir o volume, certo? E controlar essa variável e a atribuição dessa variável dentro dessas funções, dentro desses botões aí, ok? Certo. Mas para o controle ainda ficar melhor, eu preciso criar, para eu poder, por exemplo, pausar o som e começar o som novamente de onde foi pausado, aí não basta o Sound Transform. Aí eu tenho que criar um Sound Channel, um canal para o som. E aí eu tenho outras possibilidades, inclusive, sem ser o pausar, tá bom? Então vamos criar esse canal aqui, ó. var, vou chamar de canal som, certo? Do tipo Sound Channel, ok. E aqui nele eu vou atribuir, eu vou colocar o meu som aqui, ó. Eu vou falar que o Sound Channel recebe o meu som. Muito bom. E agora toda vez que eu quiser controlar o som, como ele está no Sound Channel, no canal som, basta eu dar o play ou o stop no canal som, controlar o volume, passar o Sound Transform. O canal som tem um Sound Transform, então basta eu passar a minha transformação para ele, ok? Então, eu vou dar um Ctrl S e vou ligar a caixinha de som, dar o Ctrl Enter, vocês vão ver que ele vai tocar o som. Viram só? Desliguei aqui, viram só? Então agora eu estou dando play, mas controlando agora o som pelo Sound Channel, pelo canal som. Muito bem. Então agora eu quero que o som ele comece parado. Eu quero que o som não seja reproduzido no Ctrl Enter. Então eu vou dar um stop nesse som. Ok? Olha aqui, ó. Em vez de agora vir no som.stop, porque o som não tem o stop, certo?
a propriedade stop, eu vou dar um stop aqui no canal som, porque o Sound Channel tem o stop. Então, vou vir aqui no meu canal som, ponto, stop. Ok. Liguei a caixinha de som, olha só, tá dando eco. Vou dar o Ctrl Enter, ó. Não tocou o som. Vou desligar a caixinha. Por que que não tocou o som? Porque agora ele está em stop. O som fica parado aí, ok? Eu dei esse play aqui só para já atribuir ele aqui no canal som, mas logo eu parei, ok? Vamos precisar aqui, gente, de duas variáveis para controlar a pausa do som. Vocês vão entender o uso dessas variáveis rapidinho. Então, vou chamar aqui de var pausado do tipo boolean. Boolean é verdadeiro ou falso, né? Ela só recebe verdadeiro ou falso. E quando ela estiver em verdadeiro, significa que o som está parado. Quando ela estiver em falso, significa que o som está tocando. Então, como meu som vai começar parado, olha aqui no stop, eu já vou falar aqui para ele, ó, pausado recebe true, ou seja, verdadeiro. Tá pausado. Isso aqui vai ser só para me indicar dentro de uma outra função ali, para eu saber se o som vai estar parado ou não, ok? Na hora de dar o play. Ele só vai dar o play se o som estiver pausado. Se o som não estiver pausado, ele não vai executar o comando play, porque o som já vai estar tocando, ok? Então, vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de pós-pausa. Para que essa variável? É como se fosse a posição da pausa, porque o meu botão vai ser de pause e não de stop. Eu posso parar no meio da música e quando eu der o play, ele tem que começar daquele local parado, que ele foi parado, tá? Então, a pós-pausa vai guardar a posição da música no momento que ele foi pausado. Então, para guardar essa posição, ela vai ser do tipo number, que a posição da música ela é numérica, ok? Então agora vamos criar os botões lá, vou dar um Ctrl S, vamos criar os botões lá, certo? E voltar aqui para a programação. Então vamos aqui, criar o botãozinho, eu não quero contorno, e eu quero que ele seja azul. Eu gosto de azul, gosto de verde, gosto bastante dessas cores aí. Então, F8, o nome dele vai ser som underline btn do tipo botão. Eu não vou fazer nenhuma graça nele não, tá? Só para andar mais rápido aí, pra gente não ficar perdendo tempo com o botão, ok? Vou pegar aqui a ferramenta de texto da cor, deixa eu colocar um vermelho aqui, vai ser um mais, esse aqui vai ser o menos, aqui um menos, aqui um igual, então aqui vai ser o mais volume, menos volume, pause, deixa eu girar aqui, né, o pause é assim, e um play. Deixa eu desenhar um play aqui, rapidinho com o quadrado. Vamos girar ele aqui em 45 graus. Ok. Vou apagar essa parte aqui. Diminuir bastante aqui o play. Joia. Converter em símbolo do tipo gráfico. Vai ser o nome play.gr. Play ponto não, né? Play underline gr. Beleza. Então estão ali os meus 4 botões. Vamos dar nome para eles. Aqui vai ser o pausa underline btn. Esse aqui vai ser o play underline btn. Vai ser o mais underline btn.
e esse aqui o menos underline btn. Joia. Botões criados, todos já com os nomes de ocorrência, tudo bonitinho. Então, só criei na camada errada, né? Criei na camada do ActionScript. Não tem problema, tá? Não atrapalha nada não, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar organizadinho. Então, vou selecionar, dar um Ctrl X, vim aqui na camada 1 e Ctrl Shift V, ok? Para eles ficarem separados da programação. Voltando à programação, vamos fazer o botão de play. Então, ele chama play underline btn. Vou adicionar um event listener. Vai ser clique, né? Então, mouse event. Qual evento? Clique. Qual função que eu vou chamar? Vou chamar a função play som, que eu vou criar ainda. Vamos criar ela aqui de uma vez. Function play som. Está sendo chamada no mouse event e não retorna nada para o usuário, certo? O que o play tem que fazer? Primeiro ele tem que verificar se está pausado ou não. Então vamos lá. Se pausado que chama? Pausado. Não preciso fazer isso aqui. No caso de variável booleana, gente, eu não preciso fazer isso aqui não. Ó. Se pausado igual a true, posso, mas não preciso. Basta colocar se pausado. Ele já entende. Se pausado for verdadeiro, ou seja, se for verdade, o que nós vamos fazer? Ele vai dar o play. Só que agora é no canal. Então, ó, canal som vai receber o meu som. Vou dar o play no meu som com aqueles parâmetros lá. Só que aqui, o parâmetro que eu preciso indicar para ele é a posição da pausa. Então, como é que chama minha variável? O tempo inicial aqui, né? Start time é a pós-pausa. Então, pós-pausa. Ok, só quero alterar esse parâmetro aqui. Para isso, então, aqui no pós-pausa, eu já vou iniciar ele, inclusive, com o valor 0. Para quando eu der o play, ele já iniciar na posição 0, né? Se eu der o play de cara, né, sem clicar no pause, ele já inicia na posição 0. Certo? Ok. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que falar, quando eu der o play, que o pausado agora não é mais verdadeiro. Agora o pausado é false. Por quê? Porque o som está tocando, né? Então, o pausado agora é false. Vou criar aqui, então, o procedimento para o botão pausa, underline btn. Então, vou adicionar o event listener. Também no mouse event, no evento clique. E aqui vai ser o pausa som, função pausa som que nós vamos criar aqui embaixo. Então, function pausa som está sendo chamada também no mouse event e não retorna nada também. Ela só faz os procedimentos que estão lá dentro, mas não retorna nada. O que ele precisa fazer? Quando eu clicar no botão de pausa, eu preciso marcar a posição da pausa. Ok? Então, vou vir aqui, ó. Pós-pausa vai receber lá do objeto canal a propriedade position. Então, atribuir a posição do som lá no pós-pausa. E agora o que eu tenho que fazer? Parar o som. Canal.stop. Mais uma coisinha. Indicar que ele está pausado. Então, pausado recebe true, verdadeiro. Vamos ver se isso já funciona? Vou dar o Ctrl Enter. Ih, pera aí, que deu erro aqui, hein?
Ah, tá. Deu erro aqui, ó. Acesso de propriedade definida canal. Claro, né? Não chama canal, chama canal som. Canal som. Ok. Ctrl Enter. Tem mais. Tem mais. Na linha 28. Aqui de novo, né? Canal som. Beleza. Ctrl Enter. Vou ligar a caixinha de som. Dar o play. E vou dar o stop. Veja bem, quando eu der o play, vai começar de onde ele parou. Acabou. Certo? Então, viram só? O meu procedimento de play e pause agora estão funcionando. Agora nós precisamos alterar o volume, né? Criar os procedimentos aqui para os botões de mais volume e menos volume. Então vamos lá, que essa aula está ficando enorme, né? Vamos terminar aqui com o botão mais underline btn. Vou copiar aqui, ó, para andar mais rápido. Porém, aqui eu vou mudar para mais som. E aqui para o botão menos, onde eu vou chamar a função menos som. Vamos criar as funções? Então, function mais som. Está sendo usada no mouse event e não retorna nada. Já vou... Deixa para copiar depois, porque o procedimento vai ser parecido. Então, para mais volume, né, mais som, preciso testar aqui primeiro se o volume for menor do que 1. Porque ele só vai permitir aumentar se enquanto o volume for menor do que 1, porque 1 é o máximo. Tá? Então não adianta eu colocar mais que 1. Então vai fazer assim, ó, se o volume for menor que 1, então se o volume val não, né? Vou, se a variável vou for menor do que 1, eu vou incrementar a variável volume em 0,1. Então, a cada clique que eu der, eu vou aumentar o valor em 0,1, certo? E vou atribuir esse volume à transformação. Então, trans, a minha variável de transformação chama trans, né? Na propriedade volume, vai receber o valor da variável vou. Agora basta aplicar a transformação. Então, canal sound transforme recebe a minha transformação que eu acabei de fazer. Então, prontinho, com isso eu consigo aumentar o volume. Vou copiar isso aqui e mudar aqui para variável menos, para variável não, né? Para função menos som. O menos som eu tenho que testar de forma diferente. Eu só vou permitir ele diminuir se o volume for maior do que 0, certo? Se o volume for maior do que 0, ele vai diminuir o volume em 0,1 a cada clique. E aqui é a mesma coisa. Eu aplico o meu volume à transformação de volume e aplico a transformação no meu canal de som. Vamos salvar? Opa, vai dar erro, né? Antes do Ctrl Enter eu já vi aqui, né? Não chama canal, é canal som. Aqui também, né? Canal som. Beleza, agora sim. Salvar. Ctrl Enter. Ligando a caixinha de som. Liguei. Dei o play. Vou diminuir o volume. Viram só? Cada clique. Agora eu vou aumentar. E acabou. Deixa eu dar o play de novo.
Ih, peraí que não tá dando play não, hein, gente. O play não funcionou. Peraí. Vamos desligar aqui. Acho que eu já sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte. Quando eu dou o play, ele toca. Vou ligar a caixinha de som. Aí, ó. Vou desligar aqui. Ele tocou. Se eu der o play, ele não vai tocar de novo. Por quê? Porque ele está dando play na posição. Quer ver aqui, ó? Vamos fechar aqui. Aqui, ó. Ele está dando play na posição do som. A posição do som é lá atrás. Então, deixa eu desligar aqui. Provavelmente é porque ele está dando um play na posição do som que já ficou lá para trás, que já está lá no final. Vamos fazer esse teste aqui. Vamos fazer um trace. Tentar resolver esse problema aqui. No pós-pausa. Para a gente ver o valor do pós-pausa. Vamos ver. Exatamente o que eu tinha suspeitado. Olha só. Toda vez que eu dou o play, ele está dando play nessa posição. Quando o som acabar, ele tem que voltar o play para 0. Né? Porque senão ele vai ficar dando play aqui já no final do som. Então tem que inserir essa verificação aqui, ó. Então, além de verificar se ele está pausado, deixa eu ver aqui. Vou verificar aqui, ó. Antes. Se pós-pausa for maior, aqui é o final do som, maior ou igual a 8.724, o que ele vai fazer? Ele vai dar... O som naquele momento já está pausado, que acabou. Então, vou falar aqui, ó. Pausado, recebe verdadeiro. E pós-pausa, recebe posição 0. Sim. Vamos ver se isso funciona. Salvar, Ctrl Enter, ligar a caixinha de som e testar. Acabou o som. Então, vou clicar no play. Ó, notem que ele voltou a posição para 0. Só que ele ainda não deu o play. Por que ele não deu play? Não sei. Vamos verificar. Vamos trocar esse teste aqui, ó. Em vez de testar se após pausa... Ah, sim. Eu vou testar direto a posição do canal. Agora vai funcionar, hein? Deixa eu salvar. Ctrl Enter. Acabou. Vou dar o play. Beleza. Acabou. Play. Beleza. Beleza. Funcionando. Agora podemos tirar esse trace aqui. Tá aí o nosso código completinho aí pro nosso player, né? Pro nosso som aí. Tocador do som aí. Ok? Bom, pessoal.
Vou ficando por aqui, deixa eu dar um Ctrl S. Quem gostou da aula, clica lá no joinha lá para curtir, tá? Para falar que gostou. Quem não se inscreveu no canal, vamos se inscrever, ok? Próxima aula, nós vamos falar de filtro, tá? Um recurso bacana aí do Flash também, muito interessante, dá pra gente fazer algumas coisas. Aqui em BH tá numa chuva danada, tá caindo uma água ali fora, ok? Postem as dúvidas aí nos comentários, quem tiver dúvidas, elogios, postem aí nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.